19. Antes de entrarmos nesse texto, pode se aceitar, porque nós vamos partir da ordem que está aqui no meu coração. Êxodo 19 diz assim: versículo 5: agora, pois, se ouviram atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Muito bem. Deus estava falando com Moisés, ok? Então Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai, e ele fala exatamente o que fala o versículo 5. Bate bem essa parte que lá na frente nós vamos pegar isso em outro texto da Bíblia. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, Deus falando para Moisés, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade de peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, Deus fala. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, olha que poderoso. Ele fala que toda a terra é dele. Mas existe também texto que fala que o mundo jaz no maligno, mas não representa a terra. Então toda a terra, ela é Deus, é propriedade de Deus. Então, quando eu declaro e eu reconheço a soberania de Deus, que está acima de toda ação que não procede dele, então eu passo a entender que o reino de Deus está acima. Então eu nunca posso colocar um fundamento ou uma verdade ou força a qualquer ação que não seja divina. Quando eu reconheço essa soberania e o poder dele, e ainda mais do que Jesus, como ele venceu a cruz, e ele, como Filho de Deus, foi colocado acima de todo o trono, de toda a potestade, de todo o principado, nós passamos a entender que a força do inimigo pode fazer barulho, mas não tem poder. Aleluia. Mas o inimigo, ele quer nos assustar e nos leva a caminhar com os olhos naturais. Volto para o texto, ok? Eu vou falando conforme ele vai soltando para minhas palavras e ele vai me trazendo o que ele quer que abra o entendimento de cada um aqui. Ok? Então ele fala: ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança. É importante você entender que nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus. E que ela deve ser guardada como o bem mais precioso, que não se vende, não se rompe, não se troca. Entendeu? É eterna. Nossa aliança com ele é eterna. Ok? Ele é eterno. Então vocês serão minha propriedade. Olha o que ele fala: vocês serão a minha propriedade. Quem representa a minha propriedade? Porque ele é o nosso dono. Não é com esse pensamento, com essa característica ou com a expressão que nós acreditamos como seres humanos, que nos torna ofensivos. Não é verdade? Eu sou sua propriedade, né? Não, eu sou livre. Não é isso. Propriedade representa que, por sermos propriedade dele, o inimigo não pode nos tocar. Essa é a diferença do que é ser propriedade de Deus. Ok? Pertencendo a Ele. Fomos feitos por Ele. Somos a sua imagem e semelhança. Temos características de Deus. Caminhamos com quem Ele é e não pelo que somos ou pelo que o
Aí ele continua aqui. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Declara, a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. O Brasil é do Senhor. São Paulo é do Senhor. Amém. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi chamado aos anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu com uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Então Moisés passou para o povo que Deus falou e o povo disse: faremos. Ok? Então eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também criam sempre em você. Então Deus fala para Moisés que ele iria falar perante o povo, mas que na frente do povo, para que o povo cresça em Moisés. E que Moisés, Deus falava por Moisés. Ok? Versículo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limite para o povo, dizendo: tome cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Por quê? Por que seria morto? Porque agora era a presença de Deus, o próprio Deus naquele lugar. E o próprio Deus, ele é santo. E se não tiver, nosso corpo não suporta com totalidade a presença de Deus. Ok? Versículo 14. Moisés desceu ao monte para junto do povo, consagrou o povo, lavaram suas roupas, e Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a mulher. Ele vai falando: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava a Deus, lhe respondia do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés, aí ele vai falando. No versículo 25 ele fala: então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo o que Deus tinha dito para ele. Capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu e ficou longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo temeu com a presença de Deus. O povo viu o som da voz de Deus. A presença de Deus faz barulho. O som dele. A Bíblia fala que a voz de Deus é o som de muitas vezes. E o povo tremeu. E a palavra de Deus fala que eles não quiseram ter um acesso direto. Ali houve uma oportunidade do povo ter um acesso direto. Então Moisés passou a ser a pessoa que tinha um acesso direto com Deus, para levar as pessoas a saber o que Deus falava. A responsabilidade de Moisés era muito grande.
Ele tinha que passar exatamente o que Deus falou. Mas ele viveu uma experiência única, ele nunca viu a face de Deus. Mas ele viveu uma experiência única, que ele via a presença de Deus. E Deus se manifestava pela sua voz, pelos seus sons, pela sua maneira em que ele fazia, pela sua fumaça. E muitas vezes nós queremos limitar a forma que Deus fala conosco. Nós queremos colocar a voz de Deus de uma maneira única. A forma que o Espírito Santo opera em nós em uma maneira única, intelectual, ou em extremos de pular. Se você, vou abrir um parênteses, se você é usado no poder do Espírito Santo, e é aquele que pula na presença de Deus, saiba que ele pode usar não só dessa forma, ele também pode usar em conhecimento e sabedoria, ele pode usar de outras maneiras. Então você que vive um nível poderoso nessa área, permite ser expressado nessa presença, você precisa permitir também aprender a influência de Deus sobre você, da mesma forma aqueles que são na base totalmente só do conhecimento da palavra. Precisa permitir que o conhecimento dos estudos da palavra, que é poderoso, não limite a influência da liberdade dos Espíritos Santos sobre o reino. É isso que divide a igreja. E aonde há divisão, há o quê? Onde há divisão, não há presença de Deus. E a coisa mais linda é essa forma, não sei se eu uso a palavra certa, eclética, não. Essa forma, essa diversidade do poder de Deus manifestando. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos exatamente para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. E nós vamos capítulo 2, versículo 9, onde fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Versículo 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Abre Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Vamos começar do 5, que diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem é que nos ama e nos libertou? Jesus, ok? Nos libertou, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para o todo sempre. Amém. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele é a origem. Ele significa a origem. Então, esse texto nos remete, Jesus falando, ele nos remete esse texto à origem do plano de Deus, daquilo que Deus queria fazer lá no Éden. Queria que a humanidade vivesse lá no Éden. Porque ele nos chamou como sacerdote. Sacerdote, você é um sacerdote, você é mulher, você é uma sacerdotisa. O que é o sacerdote? Jesus, ele é o sumo sacerdote. O que é o sacerdote? Sacerdote é aquele que era usado lá no Antigo Testamento. Era como Moisés. Moisés era aquele que tinha um acesso direto ao Pai, que ouvia o Pai e o Pai se comunicava com o povo. Os sacerdotes na época, no período do tabernáculo, quando o tabernáculo ele foi montado, se a gente pegar esse texto, gente, ele dá semanas e semanas de mensagem. Que eu acho que um dia a gente devia pegar um domingo só de estudo disso. Sabe, o mês do
mesmo nisso, vocês vão sair daqui impactados com o texto de 1 Pedro, capítulo 2. E os sumos sacerdotes, os sacerdotes, eles estavam no tabernáculo e ele tinha que entrar no lugar santo do santo. E naquela época tinha todo tipo de sacrifícios. Era sacrifícios de holocausto, era sacrifício das ofertas, era sacrifício de remissão de pecado. Então o povo, uma vez por ano, eles tinham que entregar o cordeiro, aquele cordeiro sacrificado. Ele tinha que entregar o melhor cordeiro, porque ele tinha que apresentar diante de Deus aquilo que precisava. E ali era usado o sacerdote. Ele era usado para ultrapassar aquele lugar, para entregar o sacrifício. Interessante que amarrava-se uma corda dele. Por quê? Porque na hora de entregar o sacrifício, não era um sacrifício certo, correto, santo, íntegro. O que acontecia? O sacerdote morria da presença de Deus. Então eles puxavam pela corda, porque havia uma cortina. A cortina era a separação do lugar santo dos santos, do lugar santíssimo. Havia uma separação. Essa separação era tão grande, essa separação, que essa cortina era grossa. Quando Salomão ele fez o templo, a cortina era muito grossa, ela era forte, era feita de fios de ouro, não se podia ultrapassar, não era qualquer pessoa que podia entrar naquele lugar, era uma pessoa que entregava a sua vida ao Senhor, era uma pessoa que vivia uma vida separada nele, porque estava nele a responsabilidade de levar o sacrifício do povo diante de Deus. O problema não era isso, o problema era o que o povo judeu fez com isso. O povo judeu colocou dogmas, colocou um monte de coisa que não deveria ter se colocado, esqueceu do principal, os sacerdotes, que era a presença de Deus. Mas o povo, pela infinita misericórdia de Deus, não podia pagar o preço pelo erro dos sacerdotes. A igreja não pode pagar o preço por erros de pastores que têm dizido sim às adversidades desse mundo. Mas Deus é tão bom. Ele sabia o que iria acontecer 2000 anos depois da vinda de Cristo. Ele sabia que a igreja estaria contaminada, porque já vivia uma separação ilógica naquela época. Não se chegava perto de pessoas porque achavam que elas eram impuras e indignas. O olhar tinha sido separado, como uma cortina separada do lugar santo de Deus. Era como se fossem dois ambientes. Um ambiente e o ambiente santíssimo, separado pela cortina. Assim estava a visão dos sacerdotes. Assim era a visão deles. Jesus, ele veio como um homem e ele começou a fazer toda a sua trajetória ali na cruz. Ali na cruz. Ele lava o pecado da humanidade com seu sangue. Ele vence a morte e toda a autoridade no céu e na terra é dada a ele. Passamos a ter um acesso direto. O véu foi rasgado, a separação foi rasgada. Então nós passamos a ver exatamente o que o apóstolo Pedro fala. O que o apóstolo Pedro fala, ele diz assim no versículo 9: vocês, porém, são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós não podemos perder tempo nesse lugar que estamos vivendo. Nós escolhemos dizer sim a Deus como pastores. Nós escolhemos dizer sim a Deus em viver nesse lugar de um chamado ministerial. Mas para viver nesse lugar
nós temos sim sacrificado a nossa própria vida. A nossa própria vida, que é a vida pessoal, a vida familiar muitas vezes, a vida profissional, onde poderíamos viver talvez de uma outra maneira, de escolhas, de tempo, de espaço, de qualidade de vida. Nós abrimos mão para viver esse sacrifício. Mas nós não estamos aqui para ser aqueles sacerdotes que ia até o lugar porque eles eram o único que podiam. Nós estamos aqui para levar você a entender que você foi liberado para você um acesso direto. Aleluia. E que você é sacerdote. Você é sacerdotisa. E você é usado por Ele para um acesso direto, diretamente do trono dele, por meio do seu Espírito, por meio de Cristo Jesus. Existe um conflito humano em o ser e viver o que Deus te chama para viver uma vida de transformação, ou usar o termo, chutar o balde e vou fazer o que eu quero. Muitas vezes, nos deparamos nesse meio. É nesse meio. Uns deparam nesse lugar da incerteza do que fazer da sua própria vida. Uns se deparam nesse lugar da incerteza do que fazer da sua própria vida, e outros se deparam no meio. Esse conflito que você vive no meio, se torna uma incerteza desse lugar poderoso que Deus quer se manifestar através de você e em você, no que Ele quer derramar na sua vida. Ele te chamou você como sacerdote, Ele te chama você como uma geração eleita. Então Ele usa essa expressão tão poderosa de forma múltipla, onde fala, porém vocês são uma geração. Ele já profetiza, o apóstolo Pedro, vocês são uma geração, porque Ele não está olhando somente para o indivíduo, Ele olha para nós como uma geração eleita. Uma geração, você consegue se ver como essa geração eleita? Amém. Muitas vezes você não consegue se ver como você mesmo, como pessoa. A oscilação das emoções é um desequilíbrio que impede a manifestação plena e total do poder de Deus em nós. Eu não preciso o tempo todo ver, eu não preciso o tempo todo sentir, eu só preciso crer e permitir que essa palavra torne a minha vida como sou. Isso me basta. Mover daqui em diante, levar multidões, alcançar uma família, uma pessoa, ou o que seja, é um outro passo. Mas primeiro tem que começar em mim nesse lugar. E aí ele vai continuar, ele fala, você é um sacerdócio real. Você é um sacerdócio, e por meio desse sacerdócio que você é, que você carrega, que você vive nele, ou seja, você é aquele que Deus vem diretamente em você, por meio do seu Espírito, por meio de Jesus que intercede por nós, que Ele é o intermediário entre o Espírito Santo, nós e o Pai, que habita no Pai. Ele é um acesso direto, Ele nos leva não só como servos, mas como amigos de Deus, como filhos de Deus. Ele nos
estressa, senta com uma pessoa, encosta na pessoa, ela vai verbalizar o que ela quer. Se ela carrega os seus problemas, são aquilo que potencializa, ela vai transmitir os problemas. Ela vai transmitir sua luta diária. Sei, o Senhor fala aqui para mim. Eu sei do seu esforço. Eu sei do seu sacrifício, eu sei da sua luta que você carrega. Ele está falando nesse momento, tudo ele sabe, ele vê, mas eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você viver nessa dimensão de poder, porque eu quero operar em você e em tudo que você está vivendo e fazer parte da sua vida com totalidade. Aleluia. Você precisa permitir o poder de Deus em você. Você precisa permitir a presença dele em você. Você vai ser aquele que vai ser como o povo de Israel, que precisava que Moisés falasse, ou você vai ser aquele como Josué, que ao ver tanto Deus falar, se tornou aquele que caminhava diretamente com o Pai. Davi, ele entendeu isso. Em algum momento ele entendeu isso. Ele sabia que precisava do sacrifício. Ele sabia que precisava do sacrifício de animais. Mas ele entendeu que por meio da adoração, nós podíamos alcançar o trono. No Antigo Testamento. Então, ele se colocou de forma extravagante nesse lugar. Ele não se importava o que as pessoas falavam dele. Ele dançava nu na presença de Deus naquela época. Ele era extravagante, ele é louco. E eu amo pessoas extravagantes. Eu sou extravagante. Eu sempre fui extravagante. Os olhos humanos se tornou muito mais forte de Deus do que é Deus em nós. A satisfação do olhar humano se tornou muito mais forte do poder de Deus em nós. De como ele te movimenta. Não estou dizendo que todo mundo vai ser extravagante, mas estou dizendo que a forma que você é, o que ele te fez e como te fez, você vai caminhar em liberdade, sem preocupar mais com os olhos dos outros. O que eles pensam, o que eles falam a seu respeito. Quantas vezes as pessoas deixam de agir no poder do Espírito Santo? Tudo bem, tem momentos que nós temos que controlar essa manifestação do poder. Isso é domínio próprio, isso é caminhar com a razão do Espírito Santo. Mas tem momentos que ele está querendo que você se solte, você não se solta. Então você domina ele, e não é ele que te domina. Ao desespero tão forte humano, nunca tão visto, que as pessoas não param de querer ouvir a Deus por meio de mensagens no YouTube. Porque elas querem ouvir o tempo todo, deixam a televisão ligada. O tempo todo, em que sentido? Achando que elas serão protegidas em suas casas. Porque a voz daquele pastor, daquela pessoa conhecida, é a voz de Deus por meio dela, e não duvido que realmente seja, eu creio que é isso mesmo. Mas ele te deu você um acesso direto. Então, quando eu faço um devocional, quando eu estudo a palavra de Deus, eu passo a ser a voz dele na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha descendência. E isso é viver o amor dele. O amor dele é
quer falar com você. Ele está te chamando para permitir viver essa realidade. Há uma luta física, o seu corpo não suporta, porque o seu corpo não aguenta, porque dependendo da sua alimentação, dependendo que você não fazer exercício, então você se sente cansado, você sente dor de cabeça, você sente a enfermidade batendo no seu corpo, você sente o desânimo, aí junta o peso da sua alma pelo que você visualiza, pelo que você ouve, pelo que o seu corpo começa exatamente a ter o sintoma que a sua alma está refletindo, que a sua mente, de tanta informação por meio da internet, por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais, tudo isso vai fazendo com que a sua mente não pare, sua mente fique cansada, esgotamento, nervoso, ansiedade, picos, porque você passa daqui a pouco comparando a sua vida com a vida do outro, achando que a vida do outro está maravilhosa e que a sua vida não está, mas você não sabe que a vida do outro muitas vezes ela pagou para demonstrar uma realidade que você não deve, uma realidade que não é verdade. Ela pagou pessoas para tirar foto, para tirar vídeo e passar uma imagem que você na verdade nem sabe que ela está vivendo. A tua dependência não é do que você visualiza das pessoas, a tua dependência é do que você vê nele em você, do que ele derrama em você. Então, a partir desse momento, eu me coloco como esse sacerdote, essa sacerdotisa de Deus. E o que eu vou fazer com isso? Primeira coisa, eu vou ser transformado. É que o apóstolo Pedro, ele fala, se você pegar capítulo 2, versículo 1, ele fala: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Versículo 2, como criança recém-nascida, desejem o genuíno leite espiritual, desejem desesperadamente. Uma criança não come outra coisa, uma criança ela só conhece o leite materno. Então ele está dizendo: deseje como uma criança o leite espiritual, não deseje outra informação, não deseje outra coisa a não ser a palavra de Deus como um alimento vivo para você. Então, quando eu faço o devocional, eu faço a palavra, eu tenho que permitir o descanso dessa palavra tomar o meu entendimento, os meus pensamentos, para gerar em mim uma mente renovada, uma mente estabelecida com a verdade, porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o caminho ao Pai. Ele é a verdade que traz a verdade do Pai. Ele é a vida que gera vida em nós. Aí ele continua no versículo onde ele fala leite genuíno espiritual, para que por ele lhe seja dado todo crescimento só vem pela palavra, para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, você precisa entender que Deus é bondoso, porque o povo de Israel temia, porque o povo vivia numa escravidão egípcia. Então eles tinham autoridades que governou durante gerações a vida deles de escravidão, que eram autoridades, reis de autoridades malignas, que acabavam com a vida deles. Então, eles, quando ouviram o barulho, eles temeram a Deus, porque eles viam Deus como as autoridades do Egito. Tem pessoas que eu posso abraçar 500 mil vezes. Um dia que eu não abraço, a pessoa se perde comigo, porque ela precisa ser tratada na área materna, porque não viveu uma maternidade curada. Ela foi ferida nessa área. Muitos não conseguem se chegar a Deus como filhos, e não vê Deus como bondade, vê Deus como duro. Deus não é duro, Deus é bondoso. Ele quer construir com você, em você
Versículo 4, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada. Quem é a pedra? Jesus é a pedra que foi rejeitada. Sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, as pessoas vão rejeitar, e elas vão rejeitar porque elas não sabem a verdade. Mas nós precisamos transmitir a verdade, porque nós somos carregados pela pessoa da verdade. Quem é a pessoa da verdade? Jesus. A verdade é uma pessoa, é o próprio Jesus. O caminho é uma pessoa, é o próprio Jesus. A vida é uma pessoa, é o próprio Jesus. Também, versículo 5. Vocês, como pedras que vivem, nós somos pedras que vivemos. Nós vivemos em quem? Em Cristo. Cristo é a pedra. E nós, como pedras que vivemos na verdadeira pedra, que é Jesus, ok? São edificados como casa para serem sacerdócios. Então você é edificado. Você é edificado. Diga, eu sou edificado. Eu sou edificado. Como pedra viva. Santo. Porque eu estou edificado na rocha. Quem é a rocha? Cristo é a rocha. Agora imagine, ele é a rocha. Então, eu sou uma rocha edificada. Imagina quando junta rocha edificada, rocha. Se torna um edifício poderoso. Não é, João? Isso é uma menina para ele. E ele ama esse teu lado. Ela tem o sorriso de menina. A expressão do rosto dela de menina. É a coisa mais linda. Eu estou falando porque me leva a ver. É como ele veio, não é o que a Sumaia viu. É como ele veio. Mas a Sumaia se rende é como ele veio. Então, eu abro mão da minha natureza humana para viver a dele de viver. Abrir mão da minha natureza representa abrir mão dos conceitos que eu fui ensinada na trans. Porque alguém me ensinou. Eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive irmãos, eu caminhei numa religião muçulmana. Eu cresci em escolas, morei em outra nação 10 anos. Então, eu vivi, eu aprendi tudo que eu não deveria. Ou coisas que eu deveria. Que foram talvez boas, mas que me limitou a viver a natureza divina e a olhar as pessoas com os olhos dele. Então, existe a minha leitura, que nada vale. Existe o que ele mostra, que é poderoso. E isso é romper consigo mesmo. É radical. Seja radical. Não tenha medo de ser radical com você mesmo. Porque é um propósito aqui na frente, que ele vai governar e vai conduzir você para esse lugar, para a glória dele. Amém? Então ele fala que somos edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está nas Escrituras. Ou seja, você precisa ser essa rocha nele, permitir com que vivamos essa transformação, ser edificados, firmada nele, para entregar todo o sacrifício santo.
sua adoração, por meio das suas convicções, por meio da sua verdade, que você carrega, que é a convicção dele, a verdade dele, a adoração que ele te ensina. É oferta viva e voluntária. Amém? Então, ele fala: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Versículo 7. Portanto, para que vocês os creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitam, essa veio ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Vocês, porém, diga, nós, porém, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vai falar, pedir para o Espírito Santo trazer mais clareza sobre essa, que você quer que ele continue te ensinando por meio desta palavra, para que você possa se tornar esse plano divino, como sacerdócio, como geração eleita, povo santo, propriedade de Deus. Espírito Santo de Deus, a palavra que tu me deste eu entreguei. Aquilo que o Senhor tem me levado a viver, Senhor, eu tenho vivido e transmitido conforme a tua verdade. Isso vem, meu amor. Toma todo o entendimento. Traz clareza. Traz fome e sede de viver essa verdade, de entender essa verdade, de compreender essa verdade, de desejar essa verdade. Porque queremos viver o teu caminho, o nosso caminho. O nosso caminho é duro, o nosso caminho é pesado, o nosso caminho, Senhor, é difícil, mas o teu caminho, Senhor, é leve. O teu caminho é muito bom, Senhor, é muito bom, porque o Senhor está nele somos guardados e protegidos, nele somos direcionados, nele somos ensinados, porque por meio do teu caminho nós vivemos essa verdade, ela é soberana, ela é única, Senhor, ela é que nos ensina em tempos tão difíceis. Ajuda-nos a ser essa geração e levantar uma geração. Eu rogo pela Titi, pela geração. A geração está vindo nessa casa.
Há uma semana, eu vou falar algo sem mencionar nome, porque ele está querendo falar com algumas pessoas aqui. Há uma semana o rosto de uma pessoa tem vindo para mim. Eu achava que era para outra coisa. A primeira vez ele mandou mandar uma mensagem para brincar. Eu não fiz. A voz continuou vindo. Sexta-feira senti de mandar. Mandei a mensagem. Quando foi ontem, 11 horas da noite, fiquei sabendo que estava no hospital com pneumonia. Essa pessoa não é mais da nossa igreja. Aí mandei uma mensagem para o esposo que nós estávamos orando. Nós somos pastores. Então, a natureza humana poderia dizer: por que eu vou mandar mensagem? Hoje de manhã subi lá para cima. Nunca faço isso, abri a palavra. Quando veio o som, a lei de orando, que foi liberado o som do louvor, o que foi liberado pelo louvor, eu vi o amor de Deus tomando de tal proporção. Ele falou: você vai fazer uma chamada de vídeo. Porque esse horário eu sabia que ia estar o esposo lá, porque a pessoa tinha dito que o esposo estaria lá, 10 horas da manhã. E na chamada de vídeo, o Senhor mandou dizer quanto ela era amada por Ele. O que eu quero dizer com isso não é o que eu fiz, é o que Ele me levou a fazer. A voz do Senhor, ela vem para tirar toda a força da sua voz, do seu entendimento, das suas concepções de viver, do nível do amor desnivelado que temos. Nos tira da natureza humana para viver aqui. Ontem uma pessoa, isso não se trata de mim, se trata do que Ele tem feito comigo. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem para mim: pastor, eu sei que você não é minha pastora, mas eu fui aceita e entrei na faculdade de psicologia e eu queria partilhar isso com você. Eu me emocionei, porque é uma jovem. Eu falei: pai, muitas vezes a gente se vê nada, mas as pessoas nos veem com o teu olhar, que o Senhor está em nós e quer partilhar uma alegria. Ele te chamou como sacerdócio para ser o que você precisa ser na terra. Isso aqui. Eu me emocionei. Falei: pai, continua desconstruindo, derrubando paredes de igreja, placas, derruba. Então, se você tem, nós já vamos encerrar. Se você tem uma ferida, entrega ela. Se você tem uma mágoa, entrega. Se você tem algo que divide de alguém e que você já ouviu Deus dizer algo para você fazer e você não fez, entrega. Isso é desde ir até alguém orar, como Deus te dizer para ofertar na vida de alguém, Deus dizer para você fazer algo no reino, Deus dizer para você fazer algo na família, o que for, às vezes é só o fato de você ir levar um bolo. É hora de você falar: pai, volta a confiar em mim. Eu sou confiável. Eu sou confiável. Volta a confiar. Entrega os orgulhos, o coração ferido. Entrega. Senhor, nós entregamos tudo a Ti. Essa não é a nossa oferta, o sofrimento.
o que está retido e guardado, mas a nossa oferta é dizer sim que abrimos mão e obedecemos a tua palavra. E nós entregamos de forma voluntária, porque nós queremos ser a geração eleita, queremos ser sacerdotes, nós queremos ser propriedade tua, queremos, Senhor, ser essa rocha que está, Senhor, fincada em ti, que és a única rocha. Não há Deus como tu, não há Senhor como tu, não há Senhor, não há. Ele fala que ele está fazendo, ele vai dar um novo cântico para algumas pessoas. Quero que você escreva esse novo cântico. Não importa o tamanho da frase, o tamanho do cântico, mas é para você cantar o que ele está dando para você. Não se preocupe com a sua voz, é o seu coração. Amém? Senhor, te agradecemos por esse culto e abençoamos esse tempo em nome de Jesus.